Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Desmistificando Injeções Eletrônicas. Hoje o episódio é um pouco diferente por conta da nossa quarentena. Eu tô com o Vitor aqui numa videocall e a gente vai dar um jeito aí de gravar esse episódio para vocês, beleza? Nesse programa a gente fala sobre os tópicos mais controversos, sobre os maiores mitos relacionados a injeções eletrônicas programáveis. Eu sou o Roberto Rodrigues. Eu sou o Vitor Seguinini. E o episódio de hoje é Datalogger, Roberto. Todo mundo sabe que hoje em dia quase toda injeção eletrônica programável tem um sistema de datalogger integrado. Isso aí não é nenhuma novidade para ninguém. Mas quais são as principais dicas que você dá para quem quer aproveitar ao máximo as informações fornecidas pelo datalogger? Beleza. Então vamos falar de data logging voltado para calibração de motores, certo? Isso, para calibração de motores. Vamos deixar um pouco a parte de análise de pilotagem de lado nesse vídeo. Beleza. Cara, assim, nos trabalhos da Twizy a gente faz diversos tipos de análise dos data loggings, desde a análise de pilotagem até a análise do carro em si, e como usando os potenciômetros de suspensão, temperatura de pneu, temperatura de freio, e o tópico que eu separei aqui para mostrar para a galera é relacionado à calibração das injeções, beleza? Então assim, tem algumas dicas que eu queria passar para a galera para ajudar de fato mesmo a você tirar o máximo do datalog. O que eu quero dizer? Assim, o que eu quero dizer com tirar o máximo do datalog? É você, ao meu ver, tá? Certo. Você tem uma falha, você tá com o carro na pista, você tem uma falha. Cara, você tem que tirar o datalog, olhar o datalog de uma maneira rápida. Saber aonde deve estar a falha, certo? Se você não conseguir matar, o problema está aqui, é você saber que teste você tem que fazer para achar o problema. Exatamente sobre isso que eu ia te perguntar. Quais são as principais variáveis que eu devo olhar quando eu tenho certeza que o carro tem um problema? Beleza. Essa é uma pergunta muito importante e eu separei aqui, eu estou com um login aberto que eu vou mostrar para a galera. Mas antes de mostrar o que você precisa ver no login, tem mais um outro ponto que eu queria tocar. Além de você achar falhas, tem uma outra coisa, tem um outro detalhe em data logging que é muito importante. É você prever problemas, certo? Eu já cansei de ver equipes que fazem o seguinte, tá num treino, treina, tá tudo beleza, fizemos o tempo mais rápido, ou independente de ter ido rápido ou não deu nenhum problema. Vai lá, desliga o carro e aguarda outro treino, só fica revisando a parte mecânica. No datalog de injeção eletrônica, você tem muita informação, até mesmo para ver, alguma coisa aconteceu. Um exemplo desse, você estava até no autódromo, né, Vitor? Foi nas 1000 milhas. Isso aí, Interlagos, nas 1000 milhas, o carro andou tudo ok, todos os dias de treino. Uhum. E daí, a gente nem ia fazer o warm-up. O warm-up, para quem não sabe, é um treino muito curto, de 10, 15 minutos, algumas horas antes da largada, que é só para conferir se está tudo ok. Muita gente nem faz o warm-up. A gente não ia fazer. A gente só fez o warm-up porque o Paulo, que era um dos pilotos, não tinha conseguido treinar durante a semana. Então, naquela corrida a gente ia ter 3 pilotos, o Paulo não tinha treinado, falou, vamos usar o warm-up para o Paulo se adaptar, ajustar banco, alguns detalhes do piloto, certo? O que aconteceu? A gente baixou o login, você lembra, né? Olhei, tensão da bateria, o alternador não está carregando como estava. Então, tensão de bateria baixando, a gente trocou o alternador e resolveu o problema. Então, assim,
Muita gente comete esse erro. Acha, tá tudo ok, nem olha o login. Toda saída tem que ter alguém olhando o login e verificando se está tudo ok. Então essas são as duas grandes missões, eu acho, de uma pessoa que está olhando o login, voltado para a parte de calibração e para a parte de análise de sinais vitais. É você garantir que está tudo ok e tomar providências se teve algum problema ou até mesmo se não teve, como esse exemplo do alternador. Aí você já falou de uma variável super importante, né? Querendo ou não, que é a tensão de bateria. Exatamente. A tensão da bateria é uma delas. E falando dessas variáveis que você comentou, antes de mostrar aqui um dos layouts que eu uso, uma parte chave de análise de dados é a seguinte: organização. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente a gente está usando o software da Motec, um ICU da Motec, tá? Das M1. Okay. A gente consegue gravar mais de 200 canais no Datalog, com frequências selecionáveis e tudo mais. Mas não interessa quem for, cara. Pode pegar um engenheiro da Fórmula 1. O cara vai pegar um Datalog com 200, 300 variáveis. Se o cara não tiver feito uma pré-organização, o cara vai se ferrar, para não dizer outra coisa. É exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque é muita coisa, é fácil do cara se perder, né? Exatamente. Ó, eu tô falando por mim. O que eu já me ferrei em autódromo? De eu ir fazer um serviço de análise e eu não estar com o meu computador. Por quê? Porque é no meu computador que eu deixo todo o meu layout, certo? Tudo. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui, como que eu faço para me organizar. Mas é um ponto muito importante, é você deixar todas as suas abas configuradas, todas as variáveis. Ter em mente, por exemplo, eu vou analisar, vou falar de um sinal vital antes de mostrar os logs. Eu vou analisar a pressão de óleo. Você tem que saber, além da pressão de óleo, o que mais você tem que analisar em conjunto da pressão de óleo para você ter uma visão geral do sistema de lubrificação do motor. Exatamente. Não adianta você separar a variável isolada, né? Exatamente. Isso é um erro muito comum quem está começando com análise de dados. É olhar um gráfico por vez. Análise de dados tem que separar em bloco. Mas, vamos mostrar na prática para a galera aí, ó. Beleza. Eu tô aqui com um login que é um login de treino, tá? Ele é um login enorme. Deixa eu criar as voltas aqui. Até dá para mostrar aqui, ó, para mostrar para a galera aqui, ó. Vir aqui, Left Editor, o GPS, selecionar o autódromo. Como que eu sei que é Tarumã aqui? Foi. Qual é o tempo de login que a gente tem aí? Eu tenho aqui, ó, em minutos. Aqui era 150 minutos. Então, caramba, eu tenho aí mais ou menos umas 3 horas de login, aproximadamente. É muita coisa, não? É coisa pra caramba. Exatamente. Em voltas, agora que eu criei aqui, ó, eu tenho 120 voltas. Espera aí que eu tô com 2 logins abertos aqui, ó. Box aberto. Deixa eu ver se é esse mesmo aqui que eu quero mostrar pra galera, que é um login de M1. Beleza. Então eu tenho aqui separado 131 voltas. Então é coisa pra caramba, certo? O que eu queria mostrar pra galera aqui, ó. Em primeiro lugar, eu tô usando o software i2 Pro da Motec, tá? Nesse software aqui, eu
consigo criar vários workspaces. O que é um workspace? Tá? Aqui ó, tem alguns exemplos de workspace, certo? São projetos que eu trabalho. Então, por exemplo, assim, se eu tiver... Vamos supor que eu estou trabalhando em 2 projetos, tá? Eu estou trabalhando num projeto de uma moto de corrida que gira até 14.000 RPM e eu estou trabalhando num protótipo que tem um motor LS que gira 6,5. Beleza. A faixa de rotação dos dois já é bem diferente, né? É bem diferente. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com workspaces diferentes. Por quê? Porque daí eu consigo deixar uma escala para rotação para moto diferente da escala de rotação para o protótipo, certo? E isso em todas as variáveis. Eu falei rotação do motor para dar um exemplo. Tudo, exatamente tudo, a gente deixa configurado de uma maneira diferente. Então isso facilita bastante. Voltando para o software aqui. Além desses workspaces aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho a possibilidade de organizar aqui em workbooks. O que são os workbooks? Tá? Nesse caso aqui, a gente pode criar um workbook só para o motor, a gente pode criar um workbook só para o veículo, que seriam análises que eu vou fazer só do veículo, que aqui, por exemplo, tem informação de velocidades de roda, gear lever. Nesse carro não tinha gear lever, que seria alavanca de câmbio. Alavanca de câmbio para troca de marcha e o potenciômetro nela. Mas GPS, análise de pilotagem, dados do ABS, da Bosch, análise de curvas, enfim, você pode separar. E aqui tinha também um workbook de pedal shift, que eu fiz abas para downshift, só para upshift e assim por diante. Isso aí já entra na parte de organização, então, né? Exatamente. Você consegue analisar só dado de motor e, consequentemente, ir mais direto ao ponto quando você tem um problema. Isso aí. Você pode, aqui onde eu estou mostrando, você separar dessa maneira para facilitar. Dentro de motor, eu também tenho múltiplas abas. Ó. Essa primeira aqui, ó, Health, que seria a parte de sinais vitais do motor. Vou falar um pouquinho mais para frente. Eu tenho uma aba 2, que é de calibração de combustível, certo? Eu clico aqui, eu já tenho essa aba aqui com todas as minhas informações de calibração de combustível. Então, quando eu falo organização, o que eu quero dizer é isso, galera. Você já ter o seu layout para aquele projeto já tudo organizado. Dá trabalho para organizar tudo isso aqui, só que você faz uma vez só. O problema é quando você não tem isso aqui, você está no autódromo, ou independente de estar em autódromo, você está num carro de rua fazendo um teste e você precisa analisar um login. Você já tem que ter tudo pronto ali no seu software de análise, né? Porque o tempo que você vai gastar procurando, muitas vezes pode ser que você não tenha, né? Esse tempo para ficar procurando a variável que você quer analisar. Exatamente. E tem outro detalhe, né? Às vezes você está trabalhando sob pressão. Sim. Você precisa resolver um problema, coisas que já aconteceu diversas vezes comigo. Está durante o Qualify, o carro sai, falha no Qualify, você tem mais 5 minutos que o cara está entrando no box, você tem que achar o problema, liberar o cara para ele conseguir dar uma volta rápida. Uhum. Então tem que ser muito organizado. Não adianta. Se o cara tiver que procurar uma variável, já ferrou. Exatamente. E para ilustrar aquilo que eu falei, eu vou clicar aqui em canais. Olha quantos canais eu tenho nesse login. Estou correndo aqui para baixo para mostrar para a galera. É muita coisa. Então, se você não tem essa organização, você vai passar mais de 1 hora para fazer uma análise minimamente decente do seu login. Não adianta. Sim. Roberto, uma pergunta. Você tinha comentado agora há pouco sobre usar diferentes escalas
certo? Para usar diferentes workbooks para dois projetos diferentes. Qual a importância de eu ter uma boa escala? Que nem você falou que um projeto era um LS que girava 6,5 e outro projeto uma moto que gira 14. Qual a importância de eu ter uma escala bem definida para cada projeto? Assim, ó, esse tópico de escala, muita gente acha que é simples, mas é algo assim que dá uma diferença enorme. A escala garante com que você consiga enxergar aquela variável que você está analisando sempre da mesma maneira. O que eu quero dizer? Pensa o seguinte, entenda a escala como se fosse uma lente de um microscópio, entendeu? Você quer enxergar um detalhe que é um átomo, você tem que ampliar muito mais para você enxergar lá um detalhe de um negócio que é minúsculo. Agora, você quer enxergar um detalhe de algo que não é tão grande. Eu tô com uma pintura aqui, eu quero analisar a textura da pintura. Você não vai poder usar a mesma lente que você está usando no microscópio. Então, a escala, para fazer uma analogia, é isso aí, são as diferentes lentes com que você olha os seus dados. Qual que é a importância da escala, tá? Você deu esse exemplo aí, você repetiu esse exemplo que eu falei desses dois motores, um motor de LS para um motor de moto, certo? Que um gira até 6,5 e outro gira 14.000. Obviamente, se você faz uma escala de 0 a 7.000, você vai conseguir analisar todos os dados do seu motor do LS e da rotação vai ficar cortado, certo? Então, por causa da moto, que ela vai passar de 6,5, de 7.000. Sim. Então, tem essa parte de escalas de você, que é bem básico, de você saber o mínimo e o máximo que aquela variável oscila e você garantir que ela está lá. Vou dar um exemplo aqui, vamos jogar aqui, ó. Nesse caso aqui da rotação, vou dar um zoom aqui, galera, tá? Então, olha o meu máximo aqui de rotação, ó, 7.000 RPM. Eu estou configurado aqui a escala, vou mostrar para vocês aqui exatamente, ó. Eu estou configurado a escala de 3.000 a 8,5, tá? Se alguém tem o I2 para fazer, é só apertar F5 que você abre essa variável aqui. E eu estou aqui, ó, de 3.000 a 8,5. Eu posso editar aqui e colocar, por exemplo, 6.000 para fazer uma analogia. Ó. Quando eu for olhar o meu login, ele vai estar cortado aqui. Ó. Então, da escala, o mais básico é você saber o mínimo e máximo para você poder escolher esse tipo de escala, os seus limites da escala. Porém, tem um detalhe muito importante, tá? Vamos falar de lambda, por exemplo, tá? O lambda máximo meu aqui, ó, é 3.492, certo? Um pouco alto, não? Um pouco alto. Mas por quê? Porque tem corte, certo? Essa condição de lambda aqui é quando teve fill cut. Não é uma condição que eu tenho que olhar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eu ajustar a minha escala para o máximo, englobar esses 3,5, eu vou estar olhando com uma lupa muito... Eu estou olhando muito de longe os meus dados, entendeu? Vamos mostrar isso aqui para a galera na prática, ó. Então deixa eu colocar aqui, ó. Aí se você tem uma falha, por exemplo, tipo um pequeno desvio de lambda, sei lá, de 0,9 para 1, por exemplo, você não consegue ver, né? Talvez você nem consiga ver. Exatamente. E esse é o grande detalhe. Qual que é a dica que eu dou para a galera aqui, ó? Em escalas, eu gosto de deixar algumas variáveis sempre do mesmo jeito. Por quê? Olha só, lambda eu sempre deixo o mínimo, não sempre, mas a grande maioria das vezes o meu mínimo está em 0,7 e meu máximo em 1,2. Por quê? É a melhor escala do mundo? Não, mas é a escala que eu me acostumei desde que comecei a fixar as escalas.
eu me acostumei a olhar dessa maneira. Então, eu sei que sempre que eu vou olhar um login e eu vou olhar o lambda, quando eu estou nessa escala, eu estou sempre com a minha lente pessoal sempre igual. Então, quando eu olho uma dispersão do lambda medido para o alvo, eu já sei se aquilo é considerável ou não, se está muito fora ou não. Porque, repetindo, você já está mais familiarizado, né? Exatamente. Pensa comigo, se eu estiver analisando 0,7 a 1.2, é uma coisa. O gráfico vai estar de um jeito. Eu vou mostrar aqui para a galera, para facilitar. Para facilitar ainda mais, eu vou mostrar isso aqui, ó, do zero, tal. Eu vou criar um gráfico novo aqui e vou colocar só o lambda e o lambda alvo. Beleza. Então, tá aqui o meu gráfico. Você tá vendo que aqui, ó, por exemplo, eu olho aqui e falo, cara, ficou bem mais pobre do que o meu alvo. Pô, 0,87 contra 0,82. Ó, aqui tem alguma coisa aqui que eu preciso dar uma analisada. Só que, e se eu tivesse com uma escala como aquela lá, por exemplo, se eu estivesse olhando de 0 a 3.5. Você vê que a diferença aqui ficou muito menor? Eu vejo muita gente olhando login com escala tipo essa aqui que eu estou mostrando. Com uma escala que você não está com o seu ajuste da lupa certinho. Repito, você está olhando... Os passam desapercebidos, né? Passa, exatamente. Datalog é um negócio muito sutil. Tem detalhes que... é um negócio fino mesmo. Então, a escala, mandatoriamente, precisa estar perfeitamente ajustada. E quando eu vou trabalhar em carros de circuito, que eu não uso lambda rico, que nem assim 0,7, o que eu faço? Eu coloco a minha escala mínima como 0,7 e a máxima como 1.2, certo? E eu aprendi a olhar o login dessa maneira, que nem eu falei. É a melhor? Não. Se quisesse trabalhar 0,7 a 1.1, você pode fazer. A dica que eu dou é tenha a sua referência e use sempre a mesma referência. Sim. Porque daí você vai treinar o seu cérebro a analisar login de uma maneira muito rápida. Quer ver outra dica importantíssima que a galera não dá a mínima importância? Cores. A cor da variável ajuda demais. Por exemplo. Vou dar um exemplo. Ó, eu sempre tenho as mesmas cores para as variáveis mais importantes. Então, por exemplo, assim, rotação do motor é amarelo, para mim, amarelo. TPS, verde. MAP, azul claro. Lambda, vermelho. Sempre que eu tenho duas variáveis juntas no mesmo box, que nem esse exemplo aqui, que é lambda e lambda alvo, ou seja, eu tenho um target, eu tenho alvo e tenho algo que está medindo. Eu sempre coloco o alvo em branco. Por quê? É uma estratégia que eu uso que facilita demais. Quando eu vou pegar um login como esse aqui, por exemplo, eu olho aqui, eu não preciso olhar nem o que eu nem olho os labels para saber qual que é aquela variável, porque pela cor meu cérebro já está treinado, entendeu? Fica muito mais natural, né? Fica muito mais natural, porque cada vez que eu olho o login eu estou treinado a saber o que é. Então, se você tiver que parar para pensar também no que é aquela variável toda vez que você for analisar, e tiver que fazer uma análise muito rápida, que nem esse caso que você comentou da Qualifying, fica mais difícil também, né? Muito mais difícil. Muito mais difícil. E uma coisa que a gente não comentou aqui, mas esse lance de você ter abas
é essencial, assim, é fundamental. E eu não consigo fazer uma análise de dados decente sem ter essas abas mais. Porque, ó, olha só, como que eu faço? Que nem eu falei da organização, certo? O que eu separei para mostrar para vocês aqui de uma maneira bem simples. Aqui eu tenho a ordem das minhas abas. A minha primeira aba aqui, ó, é Health, que seria sinais vitais, tá? Por que isso? Pessoal, independente do trabalho que você estiver fazendo, ó, isso é muito importante. Pelo amor de Deus, jamais deixe de fazer isso. Independente se você está analisando pilotagem, se você está calibrando o motor, se você está fazendo um teste para achar a melhor posição do setup de asa do seu carro, não interessa. Se você baixa um datalog, a primeira coisa que você tem que fazer é a análise de sinais vitais. Por que eu falo isso? Porque eu já vi carro na pista, cara olhando o login, analisando, vamos ver se a calibração do PID ficou boa, um detalhe do detalhe. Sim. E o cara esquece de ver se a pressão de óleo está ok, esquece de ver se o alternador está carregando, esquece de ver se o boost está trabalhando no alvo, se a temperatura do motor está dentro do esperado, esquece de ver se a pressão de combustível está ok. Então, assim, toda vez que eu tiro um datalog, independente do que eu estou fazendo, eu olho a primeira aba, que é sinais vitais. Eu tenho até aqui um diagnóstico que a Motec dá da CAN. Cara, eu olho se está tudo ok na CAN, se deu algum pau na CAN durante o treino. Certo. Porque, ao meu ver, é inaceitável uma pessoa olhar o login e não ver isso, certo? É lógico, voltando ao tópico da organização, se o cara não tiver isso organizado, o cara vai demorar uma eternidade até configurar todas as variáveis e tudo mais. Por isso, ressalto, organização é tudo. Então, essa é a minha primeira aba, sinais vitais, e eu vou falar aqui de maneira superficial aqui o que eu tenho. Eu tenho na primeira... Você vê que assim, ó, aqui eu tenho vários boxes, tá? Da onde vem esses boxes? Tá aqui, ó. Vou dar de novo, F5. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boxes, tá? São 7 grupos. Sempre que eu coloco uma variável a mais no grupo, ela fica no mesmo... Ela fica agrupada no mesmo box ali, né? Certo. Qual que é a ideia? No meu primeiro box eu tenho rotação do motor, engine speed, né? E eu tenho engine speed limit. O que é o engine speed limit? É o limitador que a ECU tem, certo? Sim. Limitador de rotação, cara. Exatamente. O limitador de rotação, ele pode entrar por diversas... ele pode ser solicitado por diversas funções da ECU. Não é só o seu limitador máximo que você definiu lá, esse motor vai girar no máximo 7.000. Ele pode ser 7.000 ou ele pode ser menos. Ele pode ser menor que 7.000. Por quê? Controle de tração altera o limitador e diversas outras funções também de proteção podem alterar. Então, nesse caso, eu gosto de olhar junto com a rotação do motor, porque se entrou qualquer limitador, qualquer coisa, eu já olho ali e falo, opa, aquela falha foi por conta de um limitador ou não. E aí você acaba economizando tempo porque você acaba deixando de procurar problema em coisa que não tem problema também, né? Com uma análise dessa. Exatamente. Às vezes teve a ECU limitou o motor porque uma variável saiu do range aceitável e você acha que o motor está falhando, o motor está com problema, tem um problema de chicote. Então, essa variável já resolve o seu problema. Sim.